Olá, salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo, meu irmão, a esse canal mais uma vez. Estamos voltando, estamos de volta. Eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com vocês para gravar, para falar de Deus, para levar mais uma pregação ao lar. E depois desse tempo, eu passei um tempo longe do canal e também um tempo longe das redes sociais, mas por um bom motivo. Estava estudando, para alguns objetivos pessoais, mas também para o canal, para a evangelização. Agora eu tenho estudado e buscado conhecimento, estou estudando com a galera lá da Arquidiocese de Fortaleza, evangelizadores, catequistas, às quartas-feiras. Está sendo muito bom, está sendo muito proveitoso realmente para mim. E vamos lá, ao que interessa, para esse vídeo não ficar muito longo, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quarta-feira eu estava antes da missa, eu fui mais cedo para a Capelinha Nossa Senhora Aparecida. E lá, pedi a Nossa Senhora uma luz para que ela viesse me ajudar com o Espírito Santo para me mostrar o que falar para vocês hoje, nesse primeiro vídeo do ano, nesse primeiro vídeo de retomada após essa pausa. E a palavra, abrir a palavra de Deus e cai em Lucas 23, onde o Senhor nos pede para que busquemos entrar pela porta estreita, onde o Senhor nos pede para que nos esforcemos pela porta estreita. E ali eu comecei a ler a palavra, a ler o catecismo, e vieram muitas coisas, Nossa Senhora foi me ajudando, me dando muitas ideias que eu poderia utilizar para poder trazer para essa pregação, meus irmãos. Então, essa palavra, ela vem nos dar um chacoalhão, a palavra em Lucas, porque nós estamos vivendo um tempo onde parece que nós temos muitas verdades, um tempo onde Deus tem muitas faces e a santidade tem diversas faces e pode ser vivida de muitas formas. E muitas vezes isso nos induz a um erro muito grande. E a palavra do Senhor vai falar sobre tudo. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês porque não é cansativo. Ele diz: procurai entrar pela porta estreita, porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos, não sei de onde sois. Ora, muitos, aí lembra aquela palavra, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente sabe que muito poucos irão se salvar. Mas nós não devemos nos preocuparmos tanto com o número de pessoas que se salvam, com a quantidade, mas com a nossa salvação particular. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, é óbvio, e apareceram muitas pseudo-verdades, pseudo-caminhos que levam à salvação. E é sempre bom lembrar que a salvação, ela passa pela cruz, e que salvam-se aqueles que carregam essa cruz. E óbvio, carregar a cruz não é algo fácil, carregar a cruz não é algo agradável o tempo todo, exige renúncia, exige sacrifício, há muito sofrimento. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a verdade foi se perdendo, e grandes erros e até heresias vieram tomar o lugar da verdade e se portar como verdade. Isso me lembra outra palavra do Evangelho, onde Nosso Senhor nos fala que no fim muitos dirão: ele ali, ele acolá, e não é o Senhor. Então muitas verdades virão, ou pseudo-verdades virão se apresentar como verdade, e essa não é a verdade, porque esse não é o Senhor. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, nessa enganação, nessa confusão do fim. Nós estamos nos perdendo porque nós deixamos de olhar para a verdade pautada no Evangelho. Porque simplesmente nos é agradável e cômodo acreditar em algo mais leve, em algo mais light, ou simplesmente nos é mais agradável
ou simplesmente somos ignorantes mesmo na doutrina da igreja, não temos o conhecimento, e o Senhor fala, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Isso é uma grande verdade. E aí, na falta do conhecimento, que o demônio tem ali, onde ele entra e faz a festa. Quando nós não conhecemos a nossa fé, quando nós não conhecemos a nossa igreja, e aí nós vamos ouvindo, né, a voz do demônio por meio das ideologias. O demônio é o pai da mentira e ama uma meia-verdade. O demônio gosta de misturar uma verdade, e ele mistura com a mentira e dá aquilo ali para você, e você toma aquilo como a verdade, e aí que você se perde. E aí que a gente está se perdendo. Porque nós estamos acreditando em heresias, porque nós estamos acreditando nas meias verdades. E é exatamente isso que o Senhor tem para nos colocar hoje. Tem uma carta encíclica de Bento XVI, e você pode ler depois e fazer um estudo dela, é a Especial, onde ele fala algo muito interessante, eu gosto muito dessa carta encíclica de Bento, que ele fala que nesse tempo em que nós vivemos agora, parece que, como eu posso falar, né? Parece que não, nós temos que escolher, né? Ou Deus ou o dinheiro. Nós temos que escolher entre a alegria e o sofrimento, onde sofrer é algo que não é desejoso, há um caminho mais curto, há um caminho mais fácil, e há aquela porta mais larga onde o demônio vai dizer, não, esse é o caminho. E nessa carta encíclica do Bento XVI, ele nos fala justamente isso, que parece que para a gente prosperar, parece que para a gente ser feliz, parece que para a gente ter sucesso na vida, dos nossos negócios, a nossa família, nós não podemos ser de Deus, nós não podemos dar testemunho de Jesus, não é verdade? E Nossa Senhora vem justamente falar isso quando ela me inspira essa pregação, que é totalmente o oposto, que nós devemos buscar entrar pela porta estreita, porque é ela que nos garante a salvação. Só um minutinho. E Nossa Senhora fala, aliás, São Luís Grignon vai falar isso no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que no final dos tempos, Nossa Senhora, ela vai buscar de volta aqueles filhos que se perderam, que ficaram no caminho, aquela galera que era de Cristo, e aí foi embora da igreja e foi para o mundo, e foi viver no mundo. Nossa Senhora vai chamar todo mundo de volta para o rebanho e vai fazer com que essas pessoas entrem pela porta estreita, porque é Nossa Senhora quem faz com que entremos por essa porta estreita. E muito daquelas pessoas que estão ali, como o Senhor fala, né? Quando ele tiver fechado a porta, o Senhor, muitos vão dizer, Senhor, nós estamos de fora, né? Então, muitas dessas pessoas que sempre caminharam com Deus, que realmente aos nossos olhos pareciam ser pessoas tão boas, pessoas tão piedosas. Ah, mas é uma pessoa que rezava tanto, nós víamos, nós seguíamos, nós assistíamos todos os dias, pareciam pessoas tão boas, tão santas, e muitas dessas pessoas vão se perder. Muitas dessas pessoas não vão alcançar a salvação, justamente porque o caminho é um só. É o caminho que Cristo trilhou. O caminho é o caminho estreito, o caminho da porta estreita. E isso é muito interessante porque, né, São Luís Grignon fala sobre isso, mas nós já estamos vivendo tudo isso. E isso deveria nos assustar. Mas deveria nos assustar não no sentido do desespero, mas no sentido de nos fazer voltar
para Cristo, de nos orientar, de voltarmos para Deus, de nos convertermos a cada vez que pensarmos sobre isso, porque né, nós vamos, nossa, como? Mas é essa a realidade que ele fala lá no tratado, trocando em miúdos, é isso que ele está dizendo. Muita gente piedosa, muita gente que nós consideramos tão santinhas, que hoje estão dentro da igreja, que hoje estão em cargos de liderança, que hoje estão à frente do rebanho, vamos perder. Pronto. E muitas daquelas pessoas que eram tão mundanas, que eram tão pecadoras, que viviam no mundo, vão ser salvos. Mas Nossa Senhora e Nosso Senhor quer que todos nós entremos para essa porta estreita. Mas nem todos nós estamos buscando ou estamos aceitando entrar por essa porta estreita. Isso é simples, até porque quando eu paro para analisar hoje essa questão da igreja, essa questão da propagação das heresias, a apostasia dentro da igreja, eu percebo que parece que tem duas teologias, né? Tem a teologia, aquela que é pautada nos evangelhos, na Sagrada Escritura, e tem aquela teologia que é a teologia dos ricos, né? A teologia do light, pautada ali nas meias verdades, naquilo que o demônio vai contando. E aí a gente vai acreditando, isso vai sendo tomado como uma verdade. Aquela teologia onde simplesmente é cômodo, do comodismo. Não, é mais cômodo para mim acreditar numa misericórdia para os amigos de Deus, para uma misericórdia muito mais light, que não exige muito sacrifício, que não existe muito sofrimento, que apenas uma misericórdia onde eu amo a Deus e sou amigo de Deus, é claro. Mas aí eu vou para o céu assim, desse jeito, acreditando nas heresias. Até mesmo compactuando com os pensamentos maçônicos, até mesmo estando inscrito nas seitas maçônicas. Porque essas seitas, e a maçonaria é uma seita também, e a maçonaria fazem isso, vai relaxando as consciências, vai tirando o discernimento, e depois ao ponto da pessoa não conseguir mais discernir o que é o certo, o que é o pecado, ela vai fazendo esse relaxamento da consciência, e aí a criatura vai começando a duvidar até da própria palavra de Deus. Ela começa a ver sofisma em todas as coisas, e aí ela começa a acreditar em enganações. E olha o perigo, sobretudo nesse tempo, de se tomar por verdade, né? Aquilo que dizem os videntes, esses videntes de hoje, olha o perigo de se acreditar nessas, como eu posso falar com vocês? Desculpa que não vem agora a palavra, mas de se acreditar nessas pessoas que se dizem videntes, né? Nessas revelações privadas que temos agora, que temos proliferado muito ao redor do mundo, mas no Brasil é uma coisa extremamente impressionante, como no Brasil o número de pessoas que se dizem que vem Jesus, que vem Nossa Senhora, que os milagres, né, eucarísticos, como se tem proliferado no Brasil, é uma coisa assim absurda. E olha, não exagero quando digo que muitas delas, quem está por trás é a própria maçonaria. Quem está por trás é o próprio demônio. Então, olha o cuidado, né? Olha o perigo que é. E aí as pessoas começam a olhar para essas informações dadas. Até o Daniel, o missionário Daniel Silveira, na última vez que ele pregou pra gente lá na arquidiocese, ele falou que teve uma vidente, né, que tinha dito até a data da volta de Jesus. Já tinha dado a data da volta do retorno de Cristo. Então, são essas coisas que muitas vezes a gente começa a ter como verdade, a gente começa a tomar aquilo como a verdade, e a gente começa a duvidar até do próprio magistério da igreja. Aí a gente começa a ver sofismas em todo canto. Tem sofisma em tudo quanto é canto. Né? Você começa a ficar cego espiritualmente. E aí é aquela história. É como diz aqui a palavra. Tá todo mundo aqui seguindo, é um rebanho só. Tá todo mundo dizendo que crê em Deus. Por quê? Por que muitos vão se perder e muitos vão se salvar? Porque muitos vão deixar de olhar
para Deus, que deve ser o centro. Muitos vão deixar de olhar para a fé, para a palavra, para a doutrina da Igreja Católica, para o Sagrado Magistério. Muitos vão começar a se perder aí, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo católico. E aí essas pessoas vão se perdendo, né? Então, assim, cuidado que devemos ter. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Eu fiz uma experiência muito legal nesses últimos dias com Jesus. Era algo que eu precisava sobre verdade. Algo que eu tinha perguntado para Jesus, um ponto da fé, que eu precisava da verdade sobre aquilo. E aí o Senhor me respondeu. Foi muito interessante como o Senhor respondeu. O Senhor não me deixou ficar nas trevas, não. O Senhor não me deixou cair no erro, não. O Senhor esclareceu a verdade. E eu vi que aquela era a verdade. Porque o Senhor falou por A, por B, por C. E depois falou de uma forma espetacular para mim. E aí eu disse, tá, agora eu acredito e creio. Outra coisa que eu quero falar com vocês tenham cuidado, estudem a doutrina católica, estudem a palavra de Deus, porque é lá que contém a verdade. É lá que Deus quis nos dar uma bula de salvação. O Senhor trouxe, não que Ele não trouxe a Bíblia pronta, mas o Senhor nos deu a sua palavra. Ela é a bula da salvação. E aí nós também podemos consultar o catecismo da igreja e os outros documentos da igreja também. Tenham cuidado com esse tipo de misericórdia que dizem por aí, viu? Tenham muito cuidado, uma misericórdia fácil, uma misericórdia sem sacrifícios, uma misericórdia sem uma justiça de fato. Tenham muito, muito, muito cuidado. A misericórdia não extingue juízo. Todos nós seremos julgados no final de nossas vidas. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Até o padre Clayton comentava, que é o pároco lá da catedral, ele comentava conosco, ele disse isso, na última vez que ele pregou pra gente, ele falou isso, tenham muito cuidado com esse tipo de misericórdia. Uma misericórdia sem sofrimento, que parece que coloca mais Deus como um político, que favorece os seus amigos. Se é meu amigo, entra aqui, não tem conversa, vem cá, vem para o céu sem sacrifício. Não existe isso, há um juízo e nós seremos julgados, porque por isso a porta é estreita. A porta é estreita porque nós precisamos entrar de forma, mesmo no sacrifício. E outra coisa, lá em Jerusalém tem eu não vou saber agora, não sei se é igreja, se é basílica, mas tem uma igreja lá, eu já tinha até olhado na reportagem, que a porta da humildade. Ela é tão baixinha que você, para entrar, você tem que se abaixar. E a porta que o Senhor está sugerindo para nós, que o Senhor está nos sugerindo, que o Senhor está nos dando como salvação, a porta que precisamos entrar é mais ou menos assim. Nós devemos nos abaixar, ou seja, nós devemos ir diminuindo para entrar. Ou seja, nós devemos ir nos tornando como crianças mesmo, para entrar nessa porta que é apertadinha. É baixinho, mas devemos ser assim, sermos como crianças. Eu lembro até que tem um vídeo aqui no canal, depois eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, que eu gravei sobre a infância espiritual. Gente, depois que eu terminei de gravar esse vídeo, eu caí numa depressão profunda, porque eu fui extremamente perseguida pelo demônio. Eu entrei numa depressão profunda depois desse vídeo. Depois desse vídeo foi um tormento, mas deu tudo certo. Nosso Senhor nunca me deixou sem a iluminação. Nosso Senhor nunca deixou de me iluminar sobre todos os pontos da fé. E todo vídeo que eu gravo, inclusive o último vídeo, antes de colocar, eu ia até gravar um vídeo sobre São José, acabou não indo pro ar, por causa de muitos transtornos que aconteceram. Na hora que eu estava editando o vídeo de São José, desculpa, eu estava editando o vídeo sumiu. Simplesmente sumiu. Eu fiquei no vácuo, tava com o aplicativo ligado, o celular ligado e o vídeo sumiu, gente. E não tava em nenhum outro lugar, ele não foi pra lixeira, ele não foi pra nenhum outro lugar. Ele sumiu. E aí eu não tive mais como gravar novamente. Depois eu quero gravar de novo esse vídeo. Mas assim, para vocês verem, o nível da perseguição é grande. Saibam que a porta estreita é justamente por isso.
porque a porta larga, ela dá a perdição. Se você não é perseguido na sua caminhada, se você não está sofrendo por Cristo, é porque você ainda está agradando, sabe? É porque o diabo está sendo irmão com você, né? Ele está se agradando de ti. Então é isso. Tá, meus irmãos, eu já tô aqui com 20 minutos, eu quero ficar por aqui mesmo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Que Deus te abençoe. Reze por mim, reze por esse apostolado. Não deixe de fazer sua inscrição, não deixe de curtir e deixar teu comentário. Salve Maria Santíssima e até a próxima.